No vídeo de hoje, vamos falar sobre a queda da Argentina, um país com uma beleza natural incrível e que muitos brasileiros gostam, outros detestam. O país de Messi e Maradona já foi considerado uma das nações mais ricas da América, mas após diversas crises e com vários vilões, o país que se julga a Europa da América do Sul é uma nação quebrada e que se afunda ainda mais ano após ano. Você vai sair desse vídeo sabendo como a Argentina saiu de um dos países com maior riqueza no mundo para uma nação que hoje tem mais de 40% de sua população vivendo abaixo da linha de pobreza. Tudo devido a uma série de fatores, incluindo a líderes governamentais que moldaram uma trajetória econômica totalmente fracassada ao longo das décadas. Essa história começa quando o país ainda era uma potência mundial, no início do século XX. A Argentina era conhecida como celeiro do mundo. Com vastas terras férteis, o país se tornou um líder na produção de alimentos, incluindo carne bovina, trigo e milho. Essa era de prosperidade econômica foi impulsionada pela imigração europeia, pelos investimentos estrangeiros, e foram muitos, tá? Até porque, se você tem dinheiro e quer investir em algum lugar, nada melhor que um país rico e seguro. Mal eles sabiam que isso não duraria por muito tempo. Durante as décadas de 1930 e 1940, houve um golpe militar que derrubou o presidente Hipólito, que foi eleito democraticamente em 1928. Mas após o golpe militar, quem acabou assumindo o país foi o general José Félix. O golpe causou um rompimento na imagem da Argentina perante o mundo, mas houve uma eleição em 1946 e o país continuou a crescer, mas de forma sutil, sob a liderança do novo presidente, Juan Domingo Perón, o criador do peronismo, que implantou a força, ideias populistas e pró-trabalhador para a Argentina. E com isso, ele conseguiu presidir o país sem muitos problemas, embora tenha sido mantido no poder por mais 2 mandatos, por meio de uma ditadura que durou até 1955. No entanto, foi exatamente nessa época que os problemas começaram a surgir. Isso porque a Argentina tinha uma dependência excessiva das exportações agrícolas e começou a cometer intervenções em empresas estatais, criando um problema no longo prazo. Uma vez que se uma empresa estatal dá prejuízo ao invés de lucro, quem cobre os prejuízos é o próprio país. Dinheiro esse que é arrecadado através de impostos da população e ao invés de voltar para a população, através da saúde, segurança e educação, vai para quitar dívidas da estatal. A lambança estava feita e nada é tão ruim que não possa piorar. O governo peronista, a fim de controlar todo o país da sua maneira, colocaram juízes da Suprema Corte em julgamento político, forçando eles a renunciar e os substituíram por outras pessoas que tinham os interesses alinhados com a causa peronista. E assim o poder argentino foi concentrado, tudo isso por uma causa, que tinha o objetivo de executar uma política populista e autoritária, mas isso durou só até 1955. O Juan sofreu um golpe. Sim, mais um golpe. Assim você começa a entender como a Argentina decaiu tanto de patamar. Na década de 1980, a Argentina entrou em uma crise da dívida externa, devido a empréstimos maciços que ela pegou para investir e manter o próprio país. E com todos os acontecimentos negativos ocorridos no passado, levou o país para uma incapacidade de pagar suas dívidas, que foi acumulando juros e uma bola de neve se formou. Tanto que diversos outros presidentes tentaram lidar com essa crise, não tiveram sucesso. Mesmo após a redemocratização em 1983, o país sofreu com a estrutura herdada de mais de meio século de populismo, instabilidade, intervenções em estatais e golpes. Todos esses fatores, e com o país endividado até o rabo, a inflação na Argentina começou a crescer e se tornou uma hiperinflação. Em 1989, quando a inflação atingiu níveis incontroláveis, afetando o poder de compra dos argentinos drasticamente, muito parecido com o que é hoje, e o país ficou respirando por aparelhos, pois a inflação chegou a 3.000%. Só para efeito de comparação,
No ano de 2021, o Brasil sofreu com a alta dos preços de bens e serviços. A inflação anual chegou a 10,06% no ano. Agora imagine só, você indo fazer as compras em um país onde a inflação é de 3.000%. Os anos foram se passando e a Argentina já estava com as pernas bambas. E em 2001, mais uma crise econômica pegou o país de jeito. Foi um dos piores momentos e mais sombrios da história da Argentina, pois não bastava o desastre econômico que o país estava passando, teve ainda o colapso do sistema financeiro, com atraso de pagamento da dívida externa, e para completar, a renúncia do presidente Fernando de la Rúa. Nessa época, se a Argentina fosse uma pessoa, essa pessoa seria a mais azarada do planeta. O país entrou em caos, comércios foram saqueados e fechados, e muitos decidiram emigrar em procura de uma vida melhor em outros países. Já na última década, depois de 2003, o país havia sido presidido por Néstor Kirchner, que adotou o modelo do peronismo. Até deu certo no passado, mas os tempos eram outros e os hermanos continuaram em crise, incluindo a inflação alta e os problemas na gestão da dívida externa, que já estava na casa dos 88 bilhões de dólares. E no ano de 2004, o presidente anunciou que iria pagar só 3,1 bilhões naquele ano, muito abaixo do esperado. Nestor e sua esposa, Cristina Kirchner, tentaram lidar com essas questões e até deram um calote em 2005, na Itália, que tinha direito a 15% dos 88 bilhões que estava devendo à Argentina. Na época, eles soltaram uma nota na mídia internacional, pedindo desculpas. Em nome do governo argentino e do povo argentino, quero pedir perdão a todos que estão neste momento feio, por haver investido em bônus argentinos. Disse o secretário de Finanças Guilherme Nielsen. Mas você deve estar se perguntando por que o peronismo deu certo no passado não funcionou na última década. No passado, a Argentina tinha uma instituição democrática e liberal, sem interferências estatais, poucos habitantes e muitas terras férteis. Isso atraiu muitos imigrantes e investimentos dos europeus, em especial os italianos e espanhóis, impulsionando a exportação e produção na nação hermana. Lá, em 2015, surgiu uma nova esperança para a população argentina, e o nome era Maurício Macri, que prometeu ter responsabilidade fiscal e liberdade econômica, mas fez igualzinho ao Ronaldinho. Olhou para um lado e chutou para o outro. Isso porque ele só fez cagada, e foram congelar preços dos bens e serviços do país, não cortou gastos públicos, não privatizou estatais ineficientes que davam prejuízo, concedeu aumento para servidores e aposentados em plena crise e o danado ainda não fez reformas no funcionalismo público. Vê se pode. Entrando na atualidade, o último presidente do país foi Alberto Fernandes, eleito em 2019. Em seu mandato, ele não pagou as dívidas internacionais que o país tinha, dando o quinto calote desde 1980. E com a inflação alta, ao invés de controlar a emissão de moeda para tentar diminuir a inflação, ele mandou imprimir mais e ainda congelou o preço de tudo, tanto que hoje em dia a Argentina tem um preço cambial para cada dia. Vou dar um exemplo. Imagina só que você vai comprar um iPhone na Argentina e ele custa 10 mil pesos, mas você só tem 9 mil. No dia seguinte, você chega lá com os 10 mil e o iPhone já está custando 15 mil pesos. Coisa de louco, né? Mas é isso que acontece lá. Em resumo, a história econômica da Argentina, que já foi uma nação muito rica, mas caiu em tentação após o primeiro golpe em 1930, sofreu uma série de crises econômicas, com dívidas externas, inflação alta e instabilidade política. Embora o país tenha enfrentado desafios, sua história econômica continua a evoluir para baixo, ou quem sabe, para cima. Mas se você ficou até aqui, então já deixa o seu like e se inscreve em nosso canal. Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler. Até a próxima!